Em um dia que deveria ser de alegria, o céu de Praia Grande se transformou no cenário de uma tragédia que ninguém poderia prever. No dia 21 de junho de 2025, um passeio de balão terminou em um acidente devastador, deixando uma cicatriz profunda na memória desta pequena cidade catarinense. Imagens chocantes registraram o momento em que o balão, a mais de 100 metros de altura, foi consumido pelas chamas. Das 21 pessoas a bordo, 13 conseguiram sobreviver ao saltar, mas 8 vidas foram tragicamente perdidas naquela manhã de sábado. O que começou como uma aventura turística comum se transformou em momentos de pânico, quando o maçarico auxiliar, usado para manter o balão no ar, apresentou um vazamento. Em questão de segundos, as chamas se espalharam pelo cesto de Vimy, deixando os passageiros com uma escolha impossível: saltar ou permanecer no balão em chamas. O piloto, com 15 anos de experiência, tentou realizar um pouso de emergência, mas o fogo se alastrou rapidamente. Ele orientou os passageiros a saltarem quando o balão estava mais baixo, próximo a um campo aberto. 13 pessoas encontraram coragem para pular, sobrevivendo com ferimentos diversos. Mas 8 pessoas, talvez paralisadas pelo medo, ou sem conseguir encontrar uma oportunidade segura, permaneceram no balão. Entre as vítimas estava Maria Helena, de 45 anos, e sua filha Laura, de apenas 12, que planejavam comemorar o aniversário da menina. O Dr. Roberto Santos, médico querido na região, também estava entre os que partiram. O jovem Felipe Martins, promissor patinador artístico de 19 anos, e 2 casais que celebravam seus respectivos aniversários de casamento, completam a lista que ninguém gostaria de precisar fazer. Essas pessoas eram mais que números, em uma estatística menos, eram sonhos, histórias e futuros interrompidos. Cada uma delas deixou sua marca única em nossa comunidade, e hoje prestamos nossa sincera homenagem às suas memórias. Se você ficou tocado por esta história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais reportagens investigativas. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer estas histórias e ajudar a manter viva a memória dessas pessoas. Olá, pessoal! Hoje vamos abordar um assunto muito sério que tem gerado preocupação em todo o país. O recente acidente com um balão turístico expôs graves falhas na regulamentação desta atividade no Brasil, e precisamos entender melhor o que está acontecendo. Você sabia que, apesar do balonismo ser uma atividade turística cada vez mais popular, ainda existem diversas lacunas na sua regulamentação? É verdade! Mesmo com a ANAC exigindo que os pilotos sejam devidamente licenciados, ainda não temos regras específicas para o turismo em balões. E aqui está o ponto crítico. Existe uma verdadeira desarmonia entre os órgãos responsáveis. A ANAC, o Ministério do Turismo e os municípios parecem não conseguir alinhar suas diretrizes, criando um cenário preocupante para a segurança dos passageiros. Mas vamos aos fatos recentes. A polícia está conduzindo uma investigação minuciosa sobre o incidente, focando especialmente no incêndio que teria sido provocado por um maçarico. Os peritos estão utilizando tecnologia de ponta, incluindo scanners 3D, para analisar detalhadamente o que aconteceu. O prazo estabelecido para a conclusão dessa perícia é de 30 dias, e todos nós aguardamos ansiosamente por respostas. Em resposta ao ocorrido, a empresa Sobrevoar tomou a decisão responsável de suspender temporariamente seus passeios. E não para por aí. Outras empresas do setor também estão sob intenso escrutínio público, com questionamentos sobre seus protocolos de segurança. É fundamental ressaltar que não estamos aqui para causar pânico, mas sim para promover uma discussão séria sobre a segurança no turismo de aventura. Precisamos de regulamentações mais claras e rígidas para proteger todos os envolvidos nessa atividade tão fascinante. Se você se interessou por esse assunto e quer ficar por dentro das atualizações sobre essa investigação, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo informações importantes como essas. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. A repercussão do acidente com um balão em Santa Catarina tomou proporções nacionais e internacionais em questão de horas. O governo do estado decretou luto oficial, demonstrando a gravidade do ocorrido. Enquanto o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes manifestaram solidariedade às famílias das vítimas através das redes sociais, a resposta das autoridades foi imediata. As equipes de resgate, incluindo policiais e bombeiros, realizaram um trabalho excepcional no local. As imagens que circularam mostraram o profissionalismo e dedicação dessas equipes em meio a um cenário tão delicado. E sabe o que mais chamou a atenção? A imprensa internacional deu um destaque especial à região. The New York Times, BBC e The Guardian se referiram à área como a Capadócia brasileira, comparando nossa paisagem com a famosa região turca,
conhecida mundialmente pelo turismo de balões. Mas infelizmente o foco não foi nas belezas naturais. Os veículos destacaram que este foi o segundo acidente grave envolvendo balões no Brasil em menos de uma semana. Logo após a tragédia em São Paulo, esta sequência de eventos acabou gerando uma mobilização importante no cenário político. O Ministério do Turismo anunciou que vai acelerar a criação de uma legislação específica para o balonismo turístico no país. É algo que já estava sendo discutido, mas agora ganhou caráter de urgência. Inclusive, vamos ouvir o que algumas autoridades têm a dizer sobre isso. Pausa para os vídeos com declarações. Como podemos ver, existe um consenso sobre a necessidade de estabelecer regras mais claras e rígidas para garantir a segurança dessa atividade, que, quando bem regulamentada, pode ser uma experiência incrível e segura para todos. Esse momento nos faz refletir sobre 3 pontos fundamentais. Como podemos desenvolver o turismo de aventura com segurança? Qual é a real responsabilidade das empresas que oferecem esses serviços? E como podemos garantir uma fiscalização efetiva? E você, o que pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você se interessou pelo tema e quer saber mais sobre como praticar turismo de aventura com segurança, não deixe de conferir nossos outros vídeos sobre o assunto. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!